Olá, hoje nós vamos para o capítulo 7 do livro do profeta Isaías. Atenção, este capítulo 7 é muito importante. Por quê? Porque esse capítulo 7 reflete justamente a grande promessa do Emanuel. E isso mesmo, do Deus conosco. Isaías é um profeta messiânico, é um profeta que, ao anunciar e ao falar em nome de Deus sobre aquilo que acontecia junto da sua terra, ele já profetizava sobre o Messias que já deveria vir. Então, escute uma coisa. Hoje, nesse capítulo 7, especificamente no versículo 14, é que nós ouviremos de Isaías: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Esse trecho, ele resume para nós toda a espera do Messias, que se concretiza em Jesus. Mas, vamos voltar a Isaías? Isso. Hoje, nesse capítulo 7, nós vamos lembrar de algumas coisas muito importantes. Primeiro, o momento em que Isaías diz para Acaz: Acaz, não tenha medo, não precisa você se aliar nem a Peca e nem a Rezim para lutar contra a Síria. Deus luta por você. Não precisa. Acaz, não tenha medo. Não tenha medo. E o segundo momento importantíssimo desse capítulo de hoje é o sinal do Messias. Mas como que Acaz vai confiar de que ele não será invadido? Será enviado um sinal, o sinal do Emanuel. Então, nós vamos entender hoje coisas que nós já vimos lá quando líamos o livro dos Reis, e vamos compreender e recordar a guerra Ciro-Efraimita. Já vou falar para você daqui a pouco. Guerra Ciro-Efraimita. Guarda essa expressão, tá bom? Tá certo? É muito bonito o capítulo de hoje, muito bonito. Por isso eu quero que você leia, releia, leia devagarinho comigo. Ele é curto, porque vai fazer e vai trazer para nós a esperança renovada, vai trazer para nós a certeza de que nós podemos confiar em Deus, vai trazer para nós a certeza do Messias prometido. Vamos lá? Dá um like no vídeo. Isso, agora, dá um like agora. Tá vendo esse joinha? Dá um like, isso. Se inscreva no canal, chame outras pessoas para se inscrever e eu quero muito que você compartilhe esse vídeo, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, grande profeta Isaías. Isaías aqui no tempo do rei Acaz. Lembrando, presta atenção, nós estamos lendo o primeiro Isaías, que vai do capítulo 1 ao capítulo 39. Isaías, o primeiro Isaías, é o tempo de atividade do profeta. Ali, no período dos reis Uzias, ou Azarias, Acaz, Ezequias. Então, é nesse período. Hoje, no capítulo 7, nós estamos no período do rei Acaz. Vamos lá? Então, vamos lá. No tempo de Acaz, filho de Joatão, filho de Uzias, rei de Judá, Razom, ou Razim, rei de Arã, foi com Faceia, filho de Romelias, rei de Israel, contra Jerusalém para lhe dar combate, mas não pôde apoderar-se dela. Quando soube na casa de Davi que o exército de Arã estava acampado em Efraim, o coração do rei Acaz, e do seu povo ficaram perturbados como as árvores das florestas agitadas pelo vento. Então disse o Senhor a Isaías: vai ter com Acaz com Sear-Jazub, teu filho, na extremidade do aqueduto do reservatório superior, no caminho do campo do pisoeiro. E diz-lhe: tem ânimo, não temas,
não vacile o teu coração diante desses dois pedaços de tições fumegantes, diante do furor de Razon, de Arã, e do filho de Romelias. Visto que Arã decidiu tua perdição com Efraim e o filho de Romelias, dizendo: vamos contra Judá, nós o bateremos e nos apoderaremos dele, e proclamaremos rei o filho de Tabeel. Eis o que disse o Senhor Deus: isto não acontecerá. Essas coisas não se realizarão, porque a capital de Arã é Damasco, e a cabeça de Damasco é Razon, ou Razim. Dentro de 65 anos, Efraim desaparecerá do rol dos povos, e a capital de Efraim é a Samaria, e a capital da Samaria e a cabeça da Samaria é o filho de Romelias. Se não crerdes, não subsistireis. O Senhor disse ainda a Acás: pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto. Acás respondeu: de maneira alguma, não quero pôr o Senhor à prova. Isaías respondeu: ouvi, casa de Davi, não vos basta fatigar a paciência dos homens? Pretendeis cansar também o meu Deus? Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco, Emanuel. Ele será nutrido com manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra, cujos dois reis tu temes, será devastada. O Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, dias tais como não houve desde que Efraim se separou de Judá, o rei dos assírios. Naquele dia o Senhor assobiará as moscas que estão nas margens dos rios do Egito e as abelhas da terra da Síria. Elas virão pousar em massa nos vales escarpados, nas cavernas dos rochedos, sobre todas as moitas e todas as pastagens. Naquele tempo, com uma navalha emprestada do outro lado do rio Eufrates, com o rei dos assírios, o Senhor vos raspará a cabeça e os pelos das pernas, assim como a barba. Naquele tempo, cada homem manterá uma vaca e 2 ovelhas. Se comerá manteiga de todo o leite que elas derem, porque é de manteiga e mel que viverão aqueles que subsistirem na terra. Naquele tempo, todo o terreno que contiver 1000 vides, valendo 1000 ciclos de prata, será abandonado às sarças e aos espinhos. Ali só entrará com setas e arcos, porque toda aquela terra estará coberta de sarças e espinhos. Não se voltará mais aos montes que eram cultivados a enxadas por causa das sarças e dos espinhos. Será permitido aos bois pastá-los e serão pisados pelos carneiros. Muito bem, vamos entender tudo isso desse capítulo 7, porque ele tem muita história aqui, muita história mesmo. Vamos lá. O que nós estamos aqui? Nós estamos aqui diante de uma ameaça muito forte contra Judá. Vamos lembrar? Vamos lá? Quem é o rei de Judá, do Reino do Sul? Vamos lá? Quem é o Reino do Sul? É Acás. Vamos ver direitinho? Então vamos ver, gente. Vamos ver aqui na linha do tempo aqui. Vamos ver na linha do tempo. Vamos lá. Quem é o rei de Judá no sul? Acás. Quem é o rei do norte? É Pecá. Pecá, que é filho de Romelias, ok? Muito bem. Pecá é o rei do norte. Vamos entender como é a configuração nesse momento dos reinos. Muito bem. A configuração dos reinos é desta forma. Você tem lá em cima a Síria, tá vendo? A Síria, onde está mais esse azulado aí,
tá vendo? Muito bem. Para baixo um pouquinho, você tem Síria. Atenção, Síria, que é chamado de país de Aram. Aram. Em Aram, quem é a capital? Damasco. Damasco. Tá entendendo? Damasco. E quem mora lá na Síria, os arameus, e é o chamado reino de Aram. Quem é o rei lá de Aram? Razon ou Razim, dependendo da Bíblia. Razim, tá bom? Para baixo da Síria nós temos o reino do norte, Israel, esse que está vermelhinho aí, Israel, tá bom? Quem é o rei de Israel? Pecá. Pecá é o rei de Israel. E para baixo nós temos a Judéia, ou o reino do sul, Judá, que Acás é o rei. Muito bem? Onde está Isaías? Isaías está ali, junto de Acás, no reino do norte, do sul, desculpa, do reino do sul, tá certo? Do reino do sul. E aí o que acontece? Presta atenção o que vai acontecer. Vai acontecer o seguinte, de repente, os assírios, atenção, os assírios lá em cima, que eu mostrei para você a Síria, que já está um império muito grande, eles ameaçam vir sobre Damasco, sobre a Síria e sobre Israel, lá no norte. Opa, eles ficam com medo. Eles falam, opa, peraí, agora nós estamos com medo, porque a Síria está forte demais. A Síria está forte demais. Eles vão vir sobre nós aqui. Esse negócio vai dar errado. Aí, o rei da Síria, Aram, o rei da Síria, que é chamado país de Aram, né? Esse rei é chamado Razon ou Razim. Ele se alia com quem? Com o Pecá, que é do rei de Israel. Veja só. Então, olha lá. Ó. Lá em cima nós temos Damasco, tá bom? Tá certo? Quem é o rei ali de Damasco, de Aram, né, da Síria, é Rezim, ou Razon, tá bom? Ele, então, se alia com Pecá. Tá vendo embaixo aí, ó? Pecá, que é o rei da Samaria. E eles falam o seguinte assim, vamos convencer o rei Acás para ficar junto com a gente. Vamos convencer o rei Acás para ficar junto com a gente. Vamos lá, vamos fazer isso, porque o rei Acás tem que ficar do nosso lado. E aí nós ficamos em 3, Judá, Israel e Síria, né? E aí eles vão falar com Acás por meios diplomáticos. O Isaías fala, não. Tem nada disso não, rei Acás. Não tem nada disso. Você não tem nada que isso. Sabe por quê? Porque se você se aliar com o Pecá, se aliar com o Rezim, você está falando que não confia em Deus. Porque você está usando força militar, você está usando força dos cavalos e não está usando a sua confiança em Deus. Não. Você não vai fazer isso. E aí, né? Quando ele fica naquela dúvida e tal, né? Ele diz, não vou me aliar. Mas aí o que acontece? Presta atenção de novo no mapa. O Rezim, que é o rei lá de Damasco, lá de Aram, da Síria, né? Junto com o Pecá, da Samaria, que é o rei do norte lá, de Israel, eles vão até Jerusalém. Mas eles vão a Jerusalém não com vontade de guerrear contra Jerusalém, porque seria um absurdo, mas com vontade de destituir o rei Acás, e colocar no lugar do rei Acás um filho de Tabeel. Olha que perigo que ia acontecer, um filho de Tabeel. Quem é esse filho de Tabeel? Uma pessoa que não era da dinastia davídica. Então você imagina, lá no sul, está vindo a dinastia davídica direitinho, descendentes de Davi.
Eles iam romper a dinastia davídica, botar um Zé Mané lá, chamado Ben Tabeel, e assim a coligação dos três, Reino do Sul, Judá, Reino do Norte, Israel, mais Damasco, Síria, para combater. E aí o rei fica com medo. Mas aí o que acontece? O que acontece nesse momento? Isaías vai visitar o rei. Isaías vai visitar o rei e leva seu filho. Veja aí, ó. Leva seu filho, pegou seu filhinho lá, seu filhinho chama-se Ziar-Jazub, e vai convencer o rei, de que ele não precisa ter medo, E aí Isaías chega para o rei e fala assim, peça um sinal. O rei falou, não vou pedir sinal, porque eu não vou tentar a Deus, de maneira alguma eu vou tentar a Deus, eu não vou pedir sinal nenhum, porque eu não vou tentar a Deus e tal. Peça um sinal, não vou tentar a Deus. Aí Isaías fala assim, já que você não, até quando você vai ser insolente, até quando você vai ser desobediente? É o próprio Deus que pede para que você peça um sinal. Ele diz, eu não vou tentar a Deus. Isaías, ele prefere desobedecer a Deus do que tentar a Deus. E aí Isaías fala, já que você não pede um sinal lhe será dado, uma virgem conceberá, dará à luz um filho, colocará lá o nome de Emanuel. E aí ele começa a falar, começa a fazer todas as profecias, começa a trazer nesse momento todas as profecias e dizendo para Acaz, olha, esses dois tições, né, que é o Pecá, o rei do norte da Samaria, mais o Rezim, que é o rei de Damasco, lá na Síria, esses dois tições, eles vão apagar. Tição significa que já está acabando, né? Não tem fogo, não tem luz, eles vão acabar, e vai acontecer que vai lá do outro lado do rio, isso já falando lá da Síria, né? Vai trazer, um povo virá, vai raspar a cabeça, vai cortar todos os pelos e levá-los para longe. Já estava falando da deportação do povo. Lembra? Porque a Síria depois, mais tarde, vai vir sobre Damasco, sobre Samaria, né? Sobre Samaria, o Reino do Norte, vai levar esse povo cativo, deportado para a Síria. Então, dizer que vai raspar com navalha significa que eles se tornaram cativos, porque os escravos, a primeira coisa que eles faziam era raspar a cabeça e o corpo todo, porque era uma desonra você arrancar a barba de um homem. Então eles desonravam essa pessoa e levavam. E aí ele diz, mas não vai acontecer nada com Judá. Judá não vai acontecer nada. E olha que interessante, por que ele promete isso? Porque ele fala assim, ó, aqueles que ficarem serão alimentados com coalhada, com mel, com manteiga e tal. Isso por quê? Porque Judá, a terra lá de Judá, do sul, era conhecida como a terra que corre leite e mel. Ou seja, Judá ficará. O norte, Samaria, né, o reino do norte, Israel, junto com Damasco, eles vão ser levados como cativos lá para a Síria. Para a Síria, tá bom? Gente, entender uma coisa seguinte, a gente tem que entender, mais tarde, né, o que vai acontecer, nós teremos a queda da Samaria, né, acho que a queda da Samaria, quando os assírios vêm e levam tudo, o Reino do Sul persiste por um tempo, depois mais tarde tenta ter um cerco da Assíria contra Jerusalém, que não dá certo, o povo resiste, mas bem mais tarde, aí acontece, quando o Império Babilônico já não é mais o Império Assírio, vai levar todo o povo em exílio para a Babilônia. Entenda uma coisa, aqui nós temos Acaz resistindo por ordem do próprio Deus, pela boca de Isaías, que diz, não se alie com o norte,
Não se alia com o norte. Ah, deixa eu contar, eu esqueci de falar para vocês. Como é que quando eles vêm para tentar colocar o rei, tirar o Acaz, quando eles vêm, o Pekah do norte, mais o Rezim, que é o rei de Damasco, quando eles estão em Jerusalém tentando tirar Acaz do trono e colocar lá um fantoche, o Ben Tabeel, Acaz fica com medo, né? Vai falar com o Isaías, vai falar, não pensa, mas Acaz acaba fazendo uma aliança, sabe com quem? Com os assírios, para que os assírios mantenham Acaz no trono. A custa de quê? A custa de muito dinheiro do templo que eles tiveram que pagar para a Síria. Todo um jogo político ali, um jogo político. Mas o que está por trás disso tudo é o seguinte: você não deve confiar nos carros, nos cavaleiros e nos homens. Você confia em Deus, porque a sua vitória será certa. O que nós acabamos de ler e o que eu expliquei para vocês é o que nós chamamos de guerra Ciro-Efraimita. Ciro-Efraimita. Ciro significa da Síria, Damasco. Efraimita significa... Quando a gente fala de Efraim, a gente está falando do reino do norte. Efraim tem... porque aquela porção do norte foi dada para Efraim. Então, Efraim, sempre que a Bíblia fala Efraim, está falando do reino do norte, em que a capital é a Samaria. Tá bom? Vamos lá. Eu queria agora passar alguns versículos para vocês. Versículo 1. No tempo de Acaz, filho de Joatão, filho de Osias, rei da Razon, rei de Arã, foi com Faceia, que é Pekah, filho de Romelias, rei de Israel, contra Jerusalém para lhe dar combate. Mas não pôde apoderar-se dela. Aqui é um resumo do que é a guerra sírio-efraimita. Vamos lá. No tempo de Acaz, Acaz é o rei do sul, filho de Osias, filho de Joatão, que é filho de Osias, Osias Azarias, tudo bem. Ele é rei de Judá. Razon, ou Razim, é rei de Arã. Arã é o que nós chamamos de Síria, a capital é Damasco. Foi com Faceia, a minha Bíblia chama Faceia, mas aqui o rei é Pekah, filho de Romelias, rei de Israel, que é a parte norte, né, que nós chamamos de Efraim, contra Jerusalém para lhe dar combate, mas não pôde apoderar-se dela. Muito bem, isso aqui nós citamos aqui, a guerra sírio-efraimita. Deixa eu te falar uma coisa, você quer aprofundar nessa guerra? Vá lá em 2º livro de Reis, capítulo 16, versículo 5, tá bom? É quando o reino do norte, né, o reino do norte se alia com Rezim, que é o rei de Damasco, né, da Síria, né, para atacar Judá. Isso é a guerra sírio-efraimita. Na verdade, nem era para atacar Judá, na verdade, era para forçar Judá a se aliar a eles. Na verdade, não era um ataque, era para forçar Judá a se aliar a eles, né? Mas o profeta Isaías impede isso, dizendo, não, você não vai se aliar a eles. E aí eles dizem, mas profeta, eles vão vir com tudo. Não, confie em Deus, que Deus não vai deixar, tá? Tá certo? Então o profeta Isaías aqui tem um poder muito grande de decidir junto com o rei para ele não se aliar. E não se aliou mesmo, não se aliou. E realmente, eles não conseguiram vir contra Judá. Não conseguiram vir contra Judá, tá bom? Muito bem, como é que isso acontece? Como é que Isaías convence o rei? Olha aqui, versículo 3. Então, disse o Senhor a Isaías, vai ter com Acaz, com Sear-Jazube é o filho, né? Teu filho na extremidade do aqueduto do reservatório superior no caminho do campo do pisoeiro. Na verdade, o campo do pisoeiro é onde passava o canal, era um canal, ele é um canal canal aberto, né? Que levava água até Jerusalém. Atenção, vê de novo essa cena, veja só que interessante essa cena. Essa cena, tá vendo? Isaías está com o menininho aí, de mão dada com o menininho, e levou o menininho para falar com o rei. Agora, por que ele levou o menininho? Olha que interessante. Nesse momento que ele fala para o rei, fala assim, rei, um resto vai voltar. Então não precisa ter medo.
Não precisa ter medo. Não precisa ter medo porque Deus está conosco, Ele não vai nos abandonar, né? Esse filhinho aí, o Sear Jazub, é um filho que nasceu depois da vocação do profeta, depois do profeta ter sido chamado e nascer esse filho. E a presença dele junto com seu pai convida o rei a ter confiança. Aliás, por quê? Porque olha que interessante. O que significa Sear Jazub, o nome do filho? O nome do filho de Isaías significa um resto voltará. Por isso, ele pega o menininho e fala aqui, ó, esse menino aqui chama um resto voltará. Então, rei, não precisa ter medo de nada, porque mesmo que a gente esteja reduzido a nada, um resto voltará. E realmente acontece isso. Quando o povo é levado para o exílio, né, ficou um resto de Israel, e desse resto, todo o povo floresce novamente. Então, na verdade, o que acontece? Ele está com o filhinho dele diante do rei para convencer o rei a não se aliar a Pecá e a Rezim, que são os reis de Israel e o rei de Damasco. No versículo 4, ele fala forte. Tem ânimo, não temas, não vacile o teu coração diante desses dois pedaços de tições fumegantes, diante do furor de Razon, de Arã e do filho de Romelias. Tá vendo? Rei, escuta, tem ânimo, não temas, não precisa pensar que você ter medo desses dois tições. O rei da Samaria, o Pecá, é um tição fumegante que está quase apagando. O rei de Damasco, lá da Síria, né? Ele é um tição que está fumegando. Ou seja, diferente de Judá, que é uma lâmpada acesa. Então ele faz esse paralelo. Esses dois, tição que está acabando. Judá, lâmpada acesa. Então, aqui o profeta Isaías fala duro com o rei. Não tenha medo, não vacile o teu coração. Esses dois aí, ó, esses dois aí não significa nada. São dois tições fumegantes. No versículo 6, o que acontece? O que acontece aqui, ó? Vamos contra Judá e nós o bateremos, e nos apoderaremos dele e proclamaremos rei, o filho de Tabeel. Uma vez que Acaz falou, não, eu não vou me aliar com vocês, não. Eu não vou me aliar com vocês. O profeta Isaías falou que eu tenho que confiar em Deus. Aí o rei de Israel, mais o Rezim, falou assim, não, então nós vamos descer lá em Jerusalém. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos destituir esse Acaz e botar um fantoche lá, chamado Ben-Tabeel. Porque aí a gente tira esse rei Acaz de lá. Só que isso é um perigo danado. Por quê, gente? Porque o reino do sul foi o único que manteve a dinastia davídica. Eles iam tirar Acaz, que descende de Davi, botar um fantoche chamado Ben-Tabeel, e nós teríamos nesse momento rompido a dinastia davídica. Mas Deus não deixa que isso aconteça. Não deixa que isso aconteça. Porque mesmo que eles marchem, os dois marchem contra o sul, contra Judá, eles não conseguem. E Acaz se mantém no trono. E é aí nesse momento, que o profeta Isaías vai falar assim, Acaz, pede um sinal para Deus, Acaz. Versículo 12. O Senhor disse ainda a Acaz, 11, pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja do alto. E Acaz respondeu, de maneira alguma, não quero pôr à prova o Senhor. E Acaz fala, não vou pedir sinal, não vou pedir sinal, não. Acaz falta com respeito à vontade de Deus, ou seja, desobedece a Deus, preferindo confiar nele completamente. E aí o Isaías fala assim, mas você não pode fazer isso, você está desrespeitando Deus, até quando você vai desrespeitar Deus? Ele fala assim, não vos basta fatigar a paciência dos homens, agora pretendeis descansar também, meu Deus? E aí o Isaías fala assim, então um sinal vai ser dado para você. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá, dará à luz um filho e o chamará Deus conosco. Aqui acontece o núcleo da profecia do Messias.
Não tenha medo, Acás. Tenha ânimo, não vai lhe acontecer nada. Por quê? Porque uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E será chamado de Emanuel, Deus conosco. No momento em que Isaías diz isto para Acás, Isaías proclama para o mundo inteiro que haverá aquele que há de nos salvar. Que nós não precisamos ter medo. Que nada pode vir contra nós. Que nada pode nos derrotar. Porque uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Dessa forma, Isaías proclama a vitória de Acás. Mesmo com a Síria, que era um império fabuloso, contra Judá. Mesmo tendo dois reinos aparentemente amigos que estavam contra Judá, Damasco, né, e Israel, nada vai acontecer a Judá. E de fato, nada acontece a Judá. Mas ao mesmo tempo, essa profecia trazida para nós dizendo que nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter receio, porque chegará o tempo, na plenitude dos tempos, que uma virgem conceberá, vai dar à luz um filho, e este filho será Deus conosco. Esta profecia, saída da boca de Isaías, proferida para Acás, se cumpre na plenitude dos tempos, quando uma jovenzinha da Galileia, ela diz sim ao anjo, e ela, como virgem, dá à luz um filho que nos traz a salvação. A profecia de Isaías dita a Acás, levanta Acás do seu medo, e esta mesma profecia se cumpre depois em Maria, nossa mãe. Para terminar aqui, quero terminar aqui nesse momento, 14 aqui, né? O sinal é o nascimento de um menino da Virgem e o herdeiro da dinastia de Davi. Isso é importante, porque Jesus cumpre a profecia exatamente. Jesus é da dinastia de Davi. Terminando aqui, só para dizer o que vai acontecer com o Reino do Norte, que realmente aconteceu. Veja só, naquele tempo, com uma navalha emprestada do outro lado do rio Eufrates, com o rei dos assírios, o Senhor vos raspará a cabeça e os pelos das pernas, assim como a barba. Deixa eu te explicar o que acontece. Os assírios, então, vêm contra Damasco, vêm contra Samaria, o Reino do Norte, né? E tenta vir contra Judá. Contra Judá eles não conseguem, porque é Deus que defende Judá. Mas contra o Reino do Norte, Israel, e contra a Síria, eles deportam todo mundo. E e a Bíblia diz, ele vos raspará a cabeça e os pelos do corpo todo. Entendendo o seguinte, todo cativo, todo escravo tinha a cabeça raspada. Ele se tornava escravo com a cabeça raspada. Mas para desonrar mais o cativo, o que eles faziam? Eles raspavam o corpo da pessoa inteira. Gente, tem que entender o que significa isso. O pelo da barba, o pelo do corpo, era uma honraria para o homem. Raspar a barba, tirar o pelo do corpo, principalmente da região pubiana, era a maior desonra para uma pessoa.
E a Bíblia diz dessa forma, então, que eles tiveram os seus pelos raspados e a sua cabeça raspada, em alusão à deportação do norte, que foi levada para o cativeiro. Muito bem, e nisso o Judá resistiu, o Reino do Sul resistiu. Resistiu por quê? Porque confiou em Deus. Gente, esse capítulo ele tem muito de política, que é a guerra sírio-efraimita, mas esse capítulo tem muito da profecia da redenção. Nós somos salvos quando o profeta proferiu aquela grande profecia: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel, Deus conosco. E assim, em Cristo, nele fomos salvos. Et crucem Domini, fugit partis adversi, vite teleo de tribiuda, radicis Davidi. Aleluia.